pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Vamos falar sobre cosmovisão cristã, partindo sempre de um pensamento filosófico para entender primeiro as muitas outras cosmovisões que existem no mundo e a influência que algumas dessas cosmovisões exerceram para o mundo que vivemos hoje. Povos antigos, civilizações antigas que deram base para o pensamento filosófico ou mesmo deram base para muitos dos outros conhecimentos que temos hoje em nossa sociedade. Vamos mais uma vez entrar no mundo grego. Vamos compreender um pouco mais sobre os sofistas. Vamos lá? Eles são filósofos ali contemporâneos a Sócrates e Platão. São filósofos que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Os sofistas, eles são conhecidos por agora se afastarem, de certo modo, dos deuses do panteão grego. Nós entramos em uma fase chamada de fase antropocêntrica. É uma fase que já não está atrelada aos mitos, é uma fase que já não está ligada também às questões cosmogônicas dos filósofos naturalistas ou dos pré-socráticos. Agora nós vamos lidar com um público ou com alguns filósofos que partem para um pensamento de fato mais voltado para o homem, para pensar e resolver os problemas do dia a dia do homem, para imaginar e dialogar sobre questões ligadas aos problemas naturais do homem. Esses filósofos, eles estão centrados ali então no período clássico da filosofia grega. Como que eles entendiam então ali a sociedade, o mundo em que eles estavam envolvidos? Qual que eram as preocupações desses filósofos dessa época, os sofistas? A palavra sofista está ligada justamente à sabedoria, aos sábios. Eles eram tidos como sábios. E quem eram esses sofistas? Eram pessoas, talvez ali artistas, artesãos, homens que dialogavam sobre as questões e os dilemas do dia a dia. E eles então eram bem respeitados pelos gregos e eram bem ouvidos. Nós precisamos também pautar que nesse período a polis, a cidade, a compreensão de uma cidade independente, porque o mundo grego ou a Grécia, ela era composta de várias Grécias menores, ou seja, existiam várias pequenas cidades independentes que compunham todo aquele mundo grego. Então, esse conceito de polis, agora já bem fundamentado, levou o homem a ágora. A ágora, que era o local, a praça, o lugar onde era debatido os problemas, os dilemas, era conversado questões importantes para os gregos, agora era o palco do discurso desses sofistas. Era neste lugar que os gregos se encontravam para conversar, para dialogar sobre os diversos pontos importantes para a vida diária do grego. Agora então os sofistas estavam inseridos nesse local, neste ambiente, e como a necessidade de uma compreensão da retórica foi importante e necessária, os sofistas então passaram a ter um grande público. Algo que precisa ficar muito bem claro para nós é que agora, nesse período clássico em que encontramos os sofistas, é um período onde a Grécia passa por diversas transformações na cultura, seja na sua composição social, cultura, artes no geral, política, mesmo militarmente falando. A Grécia, que eram cidades independentes, compunham um todo, o do mundo grego. A polis, então, que é cada uma dessas cidades sendo amplamente independente, tinha em seu ambiente o lugar chamado ágora, que é nada mais nada menos que uma praça onde os homens iam debater, conversar, dialogar sobre os diversos temas importantes correlacionados à sua vida, ao seu cotidiano. Os sofistas, eles surgem então neste meio como realmente uma necessidade para
organizar, de certa forma, e pautar o meio pelo qual os debates deveriam ocorrer. Se bem que eles são muitas das vezes acusados como sendo desonestos na proposição dos debates. Nós vamos perceber um pouco mais sobre isso e dialogar um pouco mais sobre isso. Bom, eles eram acusados de serem manipuladores. Os sofistas, eles não tinham uma perspectiva ensino ou de transmissão de ensino apenas para aculturar o povo grego, mas eles usavam aquilo que eles tinham como ferramenta para a sua sobrevivência, a sua subsistência, como um professor que hoje dá uma aula e recebe por isso. Os sofistas, de certa forma, eles também, ao ensinar um jovem que vinha da aristocracia, ou mesmo um jovem que tinha recursos e que gostaria de aprender sobre a arte da retórica para ir na ágora, na praça, dialogar sobre os temas, ditar ali os seus discursos. Então, os sofistas, como uma espécie de filósofos ermitões, não sobreviveriam. Eles eram filósofos itinerantes que iam de cidade em cidade, iam de lugarejos em lugarejos na Grécia, ensinando sobre a arte da retórica, levando os jovens a compreenderem como eles deveriam, de alguma forma, debater as temáticas ali que eram constantemente discutidas na ágora. E eles cobravam por esse serviço, eles recebiam, de alguma forma, valores por esses serviços. E quando a pessoa não tinha condição de fazer o pagamento ali naquele momento, era feito um juramento para que a pessoa depositasse aos deuses o valor, essa soma, ali em algum templo. Então, não é muito justo as acusações que mesmo Sócrates e Platão direcionaram a esses filósofos, dizendo que eles eram desonestos no sentido de cobrar por suas aulas, que eles eram desonestos porque recebiam para ensinar a outras pessoas. Alguns desses filósofos tinham mesmo a capacidade de fazer as pessoas crerem que a cauda de um cachorro, na verdade, era uma quinta pata. Eles não tinham um comprometimento com a verdade, porque para eles a verdade ela era relativa. Então eles relativizavam a verdade, não existia para eles uma verdade absoluta. Sendo assim, os sofistas pautavam seus ensinamentos puramente na retórica, na arte de ganhar o discurso, na semiótica, também chamada hoje como um campo de estudo da eloquência ou mesmo da proposição do discurso, ok? Por conta dessa condição de cobrarem e de não terem uma perspectiva de verdade universal, como Sócrates e Platão ensinavam, eles então foram chamados, mesmo por Sócrates, como prostitutos do ensino, do conhecimento. É importante entendermos também que a ascensão social era algo muito difícil em cidades como essas, no mundo grego. Então, uma pessoa que tinha um certo conhecimento, de algum modo, poderia melhorar economicamente a sua vida. Havia uma compreensão no mundo grego, ou mesmo em mundos antigos, de que a virtude não era algo conquistado. Então, a aristocracia era detentora dessas virtudes. Logo, quando os sofistas surgiram, eles questionaram essa condição e ensinavam outros a possibilidade de alcançar as virtudes do saber. Então os sofistas preparavam esses jovens para essas grandes assembleias, para esse momento na ágora, na polis, onde eram discutidos coisas importantes e relevantes para a vida em sociedade. Devemos lembrar que é da Grécia que surge o conceito de democracia. Isso estava fervilhando no período dos sofistas. A verdade para os sofistas, ela era relativa, não era apenas uma opinião. Apesar de que alguns acreditam ou aferem ao sofista a condição de que eles acreditavam que, na verdade, cada pessoa tem uma opinião e por isso, então, a opinião ela é
relativizada. Para entendermos bem essa questão, é fundamental olharmos esta imagem. Pense nela. Como vemos, dependendo da perspectiva, o 6 pode ser um 9, ou 9 pode ser um 6. Isso não é apenas um ponto de vista, é uma condição de como vemos e de onde vemos. Por exemplo, nós podemos avaliar uma condição cultural que para nós pode ser absurda. Logo, isso não é apenas uma opinião. Eles têm uma fundamentação para dizer o porquê que eles agem daquela forma, o porquê que eles consomem aquele alimento. Embora muitos creiam que de fato os sofistas apenas devagavam nas opiniões das pessoas na polis, na cidade, e ali então sobre essas opiniões dialogavam, sem ter claramente um norte onde queriam chegar, ou uma compreensão objetiva de onde queriam chegar. Nós nem imaginamos o tamanho da influência que esses sofistas tiveram sobre outros filósofos do século XV. É uma influência enorme. O antropocentrismo do século XV, ele é altamente influenciado pelo pensamento sofista. Os filósofos do renascentismo voltaram muito à leitura desses filósofos sofistas a fim de trazerem também a sua compreensão, a sua concepção de mundo ali no século XV. Protágoras é o grande propositor dessa escola e ele é muito conhecido pela seguinte frase: o homem é a medida de todas as coisas. Graças a essa frase, Protágoras foi muito difundido, muito conhecido. Para Protágoras e outros sofistas, o mundo não era bom nem mal. Eles se livraram desse dualismo, deste pensamento, e criam que as coisas, na verdade, eram neutras. E o homem é quem determinava o mundo. O homem é que determinava se as coisas seriam boas ou más, conforme você fazia uso das coisas. Então, os principais propositores da filosofia sofista foram Protágoras, Gorgias, Hippias. Como já dito, muitos acreditavam que eles devagavam em assuntos muito simplistas e que as suas afirmações eram rasas e que não passavam de opiniões. É claro que essa compreensão de que duas ou mais pessoas vendo um mesmo fato ou uma mesma questão podem trazer descrições, comentários diferentes para a coisa que é observada, para aquilo que é visto. Isso de certa forma reforça tal ideia. Subjetivam demais a verdade, partindo do ponto de vista do homem, dizendo que o homem não pode chegar a uma compreensão de verdade universal e absoluta. Eles então caem muito neste abismo, nessa condição de deixar o assunto sempre à proposição de como cada um vê a questão. A interpretação, a relativização entra em jogo. Cada um, mediante a sua própria subjetividade, mediante a sua própria cosmovisão, a sua própria maneira de ver as coisas, vai interpretar o mundo, vai interpretar as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, para esses filósofos, a coisa se dava dessa forma. Você é o intérprete. Nada é verdadeiro, nada é absoluto. Você é quem torna a coisa significativa ou não para você. A mensagem, ela só vai ter efeito, a informação, ela só vai ter efeito mediante aquele que interpreta a mensagem ou que analisa os fatos e a questão. Então vamos pontuar aqui algumas coisas que ficam ali evidente para os sofistas, ou que se evidenciam nos sofistas. Vamos guardar uma questão. Se os assuntos eram aleatórios na ágora, nas assembleias do mundo grego, da polis, das cidades, quando os sofistas passam a influenciar o pensamento do homem comum grego, percebe-se uma evolução do pensamento, percebe-se que agora
a arte da retórica, a arte do discurso passa então a ser iniciada nessas reuniões. As coisas já não são propostas de uma forma simplista, mas era necessário que os que propusessem qualquer assunto ali na ágora, que discursassem, soubessem no mínimo falar. Por isso que para os sofistas não havia uma preocupação com a verdade, mas era com o discurso em si. Se você ia ganhar ou não esse discurso. Eles estão totalmente ligados à retórica, à arte da persuasão. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa e que você, ao conversar com ela, você sabe que está correto nas suas proposições, você está embasado cientificamente, que o teu conhecimento ele é realmente, a tua cosmovisão, ela é fundamentada, e a pessoa não tendo resposta para desconstruir essa cosmovisão, essa posição que você tem, ela começa a apelar para outras coisas que não fazem parte do tema ou do discurso. Elas começam então a buscar outras objeções para descredenciar o teu discurso ou mesmo aquele que discursa. Isso é sofisma, isso é justamente fazer uso do argumento, isso é fazer uso da retórica sofista. Então eles tinham uma concepção genérica de tratar os assuntos. Não havia uma linha objetiva. O importante era ganhar do outro. Era uma coisa pautada muito no subjetivismo. A verdade depende de quem está ganhando, de quem está falando melhor. Não existia ali uma verdade sobre eles. Até porque os deuses já não tinham sentido, já não havia significação para eles. Eles já não aceitavam os deuses. Então a verdade ela não foi estipulada para os deuses. Para eles, então, a verdade era totalmente relativizada. Então eles fugiam do objetivo do discurso muitas das vezes, para pura e simplesmente ganhar o discurso. Por isso que Sócrates e Platão vão criticar duramente os sofistas. Porque Sócrates e Platão, ali dentro da perspectiva de filosofia clássica, eles estão um pouco mais comprometidos com algumas concepções de verdade. Então, para eles, a verdade, para os sofistas, era ilusório. Não existe uma verdade. Existe o ponto de vista de quem está vendo. E esse ponto de vista vai depender muito da subjetividade, da construção de mundo que essa pessoa tem, daquilo que a sociedade onde aquela pessoa está inserida faz, qual o tipo de leitura que essa sociedade faz do mundo ou das coisas ao seu redor. Logo então a gente pode depreender que o interesse dos sofistas era não na coisa em si, no resultado final, mas no percurso. Eles estavam apaixonados pela retórica, eles estavam apaixonados pelo discurso. Era o discurso que movia eles. A concepção de bem ou mal, verdade, não estava ali muito presente nesse ambiente. Logo, não precisa haver uma ética de comprometimento a uma praxis da verdade. Não precisa de alguma forma haver no mundo sofista, na concepção sofista, um entendimento epistemológico de verdade. O que eles queriam era apenas, de modo belo, apaixonado e sedutor, propor o discurso e fazer com que outros fossem ganhos por esse discurso. Então havia muito de sedução por meio das palavras. É comum uma pessoa apaixonada na antiguidade, ou um jovem sedutor, que com poesias e palavras tentava ganhar o coração da sua amada. Os sofistas usavam de um discurso polido para então conquistar os seus ouvintes. Ainda dentro dessa perspectiva relativista, para eles, a verdade ou mesmo as leis eram convenções humanas. Convenções humanas, e não era algo ditado pelos deuses. Eram descobertas que os homens propuseram porque viram que era bom viver daquele modo, estabeleciam leis, não porque havia uma imposição dos deuses ou uma compreensão divina de que se eles não cumprissem ou não vivessem daquela forma haveria um castigo. Os deuses estavam fora do mundo sofista. Eles, de certa forma, não eram religiosos. Então, por serem muito bons na arte do discurso, na semiótica, na proposição do que se fala,
nós podemos agora brincar um pouco e tentar imaginar com que tipo de grupo de pessoas talvez esses sofistas se assemelhem em nosso tempo hoje. Lembrando que eles visavam problemas práticos da vida do homem. Talvez se pensarmos aí no papel do advogado. O advogado, ele precisa defender o seu cliente e ele não pode se preocupar se existe verdade na versão do cliente dele. E ele usa da semiótica, ele usa do discurso, da retórica, da sedução das palavras para levar o júri a acreditar que aquele homem é inocente, ainda que ele venha a ser culpado. O papel dele na cidade, na polis, o papel dele na sociedade é dar o direito de defesa deste homem. E aí se diz que os sofistas lançaram muito para o mundo, até o ponto de influenciar essa concepção de que todo homem tem direito à defesa, que todo homem tem direito igual. Uma vez que já dissemos que eles quebram um pouco esse paradigma de que não se pode ascender socialmente e de que a virtude não era algo herdado geneticamente, mas que um homem poderia aprender a ser virtuoso, aprendendo a discursar, aprendendo a falar, a se dirigir na ágora, a ter o discurso polido e de alguma forma a influenciar a sociedade em que ele vive. Um outro grupo que a gente pode assemelhar os sofistas são os políticos, que sabem muitas das vezes fazerem uso da palavra, e não só da palavra, mas de toda a sua postura, de todo o seu comportamento. Nós sabemos que políticos se cercam de assessores, né? Nós podemos imaginar ali os jovens aristocratas ou simples que podiam pagar as aulas, sendo como esses políticos querendo ascender socialmente, fazer da política uma caminhada lucrativa, cercado de sofistas, assessores, ajudando eles a falarem, ajudando eles muitas das vezes a discursarem adequadamente, a ponto de convencer o seu público, a ponto de convencer os seus interlocutores, aqueles que estavam ali para ouvi-lo. Então, será que nós vemos hoje muitos sofistas que tentam a todo custo ganhar no discurso, no grito às vezes? É bem possível. Em um mundo como esse que vivemos agora, totalmente informatizado, muitos arrogam para si serem os detentores da verdade, coisa que os sofistas não faziam. Eles apenas debatiam e queriam discutir, mas muitos discutem e discutem do ponto de vista onde se colocam como detentores da verdade. Será que de fato essas pessoas conhecem a verdade? Será que eles têm de fato a verdade? Nós conhecemos a verdade. A verdade se revelou para nós. A verdade veio a este mundo. O Verbo vivo de Deus, encarnado, se revelou. E nós podemos sim dizer que nós conhecemos a verdade. E sim, nós temos verdades absolutas por meio desta verdade que se revelou para nós. E nós sabemos que não podemos compactuar com o pensamento sofista. Existe uma verdade absoluta e não relativizamos essa verdade. Vamos falar um pouco mais sobre essa verdade que é Cristo Jesus em nossas vidas, saindo um pouco dessa cosmovisão, dessa compreensão de mundo relativista, porque essa relativização dos sofistas influenciam hoje nossa sociedade. De fato, com certeza, as pessoas têm relativizado toda a verdade. A verdade tem sido de algum modo subjetivada às minhas compreensões, às minhas sensações, aquilo que eu entendo, depreendo, leio do mundo. E nós sabemos que isso não compactua com aquilo que Deus revelou por meio de Cristo Jesus. Isso não compactua com aquilo que nós aprendemos e lemos da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Vamos refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus. Vamos perceber como a verdade para os sofistas é relativizada. Um dos famosos filósofos sofistas, Górgias, em um certo discurso, ele defendeu que Helena foi a única culpada
pela guerra de Troia. Todos ficaram convencidos do argumento de Górgias. Todos que ouviram este sofista saíram para suas casas confiantes que realmente Helena teria sido a única culpada. Acontece que no outro dia, as mesmas pessoas que ouviram o discurso de Górgias foram convidadas a escutar o filósofo novamente. Só que neste discurso ele muda a opinião e faz com que os seus ouvintes também mudem de opinião. Com isso, ele aponta claramente o poder que existe na persuasão, o poder que existe, portanto, na retórica. Acontece que muitos cristãos hoje em dia acabam agindo de modo sofista, ou mesmo são levados por conceitos ou concepções sofistas. Muitos cristãos não enxergam como deveriam enxergar as verdades da Escritura Sagrada. Alguns se acham portadores ou detentores do conhecimento pleno da palavra de Deus, da espiritualidade da palavra, o poder do conhecimento bíblico, muitas das vezes, tem feito com que algumas pessoas se tornem sofistas e não percebam. Ganham no papo, ganham no discurso, ganham na retórica e deixam de lado aquilo que é imprescindível na compreensão das Sagradas Escrituras, que o conhecimento ou a sabedoria cristã, ela está intrinsecamente ligada ao conteúdo do amor e não à retórica. Está ligada ao poder de Deus e à atuação do Espírito Santo de Deus nos corações. Nós não somos capazes de, como os sofistas, ganhar pessoas verdadeiramente, fazer com que essas pessoas se tornem genuínas cristãs apenas por conta de um discurso. Seja ele eloquente, capaz, seja ele emocionante ou bonito, só o Senhor, só o agir de Deus é capaz de fazer os corações tremerem e se devotarem ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos aprender a como saber e que na realidade podemos, até por causa do nosso falso conhecimento, fazer com que pessoas morram espiritualmente. O conhecimento ou a sabedoria cristã é diferente do conhecimento da sabedoria do mundo. Paulo diz em 1 Coríntios 8:11: e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Por isso, nossa sabedoria, ela vem dos céus, ela vem de Deus. Ela não é uma sabedoria humana. Não conta como o volume do saber, a retórica perfeita. O conceito cristão do saber, ele é pautado em Deus, no amor. O mesmo Paulo diz em 1 Coríntios 8: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. De que sabedoria estamos cheios? Estamos cheios da sabedoria cristã ou da sabedoria do mundo? Estamos cheios de sofismos? Somos muito capazes e eloquentes a ponto de fazer às vezes as pessoas realizarem as nossas vontades, os nossos caprichos e desejos? Será que não temos usado essa capacidade do discurso para às vezes manipularmos? Se assim o fazemos, estamos de certo modo sendo sofistas, indo de encontro à palavra do Senhor. A relativização proposta pelos sofistas, ela traz diversos problemas para o nosso mundo cristão, para a nossa compreensão de fé. De fato, a relativização, ela trivializa tudo, deixando-nos distante de uma compreensão veraz e absoluta de que o nosso Deus é a verdade, que Cristo é a verdade. A verdade se tornava inatingível para os sofistas, para nós, ela é genuína, ela é plena. Logo, quando falamos sobre Deus existir, nós estamos equiparando Deus a uma condição de criatura. Tanto é que quando ele se apresenta a Moisés,
quando Moisés pergunta, mas a quem direi que me enviou? O Senhor se revela dizendo que eu sou, o eu sou te enviou. Deus, ele não existe. A condição de existir, etimologicamente falando, a palavra existir, ela está intrinsecamente ligada a criaturas, a nossa condição. Deus, ele é, e como tal, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Se Deus existisse nessa mesma condição de que a humanidade existe, ele de repente veio a existir do nada também, nós estamos equiparando as cosmogonias que nós falamos anteriormente. O que você é hoje não é aquilo que você vai ser amanhã, não é aquilo que você foi há alguns minutos atrás. Nós, indubitavelmente, estamos sempre variando, nós estamos sempre mudando, estamos sempre sendo transformados. A água que te banhou no rio há alguns minutos atrás não é a mesma que passa agora. Se atribuímos isso a Deus, entramos em um mundo muito complicado. Estamos passando a afirmar, a dizer que Deus, ele é variável. Estamos assim então colocando num patamar de Deus mutável, quando nós bem sabemos e compreendemos que ele é imutável, que em Deus não há sombra de variações ou mesmo perturbações por mudanças ou incursões externas que o faça pressão sobre ele a ponto de fazê-lo ter a necessidade de mudar em algum sentido. Deus, ele é imutável, logo ele é o eu sou, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nessa perspectiva, nós sabemos que o ser de Deus, ele se dá de forma triuna, sendo Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são. Vamos ler João 14, Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler dos versos 1 até o verso 10. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Até aqui a porção da palavra de Deus. Queridos, esse texto nos chama muita atenção. Jesus, ele afirma que ser a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma verdade, assim como os sofistas acreditavam, trivializada, uma verdade subjetiva e dependente da compreensão de cada pessoa. Ele não é uma verdade relativizada. E ele não é uma verdade apenas dita com paixão, no discurso acalorado, para, por meio da comoção e da emoção, a credibilidade nos seus ouvintes. Ele não é uma verdade apenas porque é dito com paixão que é a verdade. Ele é a verdade porque ele é Deus. Jesus é Deus. E se ele é verdade,
ele fala de alguns conteúdos de percepções muito importantes para nós. O texto fala que alguns dos discípulos, ou mais precisamente um discípulo, em sua ignorância, não soube compreender ou entender quem era aquele que os falava. Então, na ignorância desse discípulo, ocorre um espaço enorme, ou uma oportunidade enorme, para que uma das maiores declarações de Cristo viessem a ser ditas. Por meio desse que andou por mais de 2 anos, caminhou com Jesus e não conheceu verdadeiramente, é que surgiu então essa declaração maravilhosa do Senhor, que Ele é, na verdade, o caminho e a vida. Esse texto nos ensina que Ele veio nos preparar, Ele veio nos preparar para o lugar onde nós vamos morar, nos céus, no reino celestial, no reino de Deus. E Ele não só veio, mas Ele veio para nos preparar para esse lugar. Ele não apenas viabiliza e pavimenta o caminho para que a gente chegue até os céus, mas Ele também já nos prepara de antemão para sermos habitantes dessa morada. Não apenas habitantes que, por um mero discurso eloquaz, aprendem como viver melhor para ser próspero, para ser feliz. O discurso de Jesus, ele não está pautado para dar prosperidade ou para dar felicidade ao homem. Esse não é o... Ele não nos ganha no discurso, no papo, ou como se diria aí popularmente, ele não nos ganha no bico para nos ensinar a viver bem, ou mesmo para nos ensinar a ganhar outros e então instituir uma religião, instituir um grupo que se torna seguidor de Cristo apenas por sua grande paixão na retórica e desejo de exercer influência sobre todos. Não, Ele é Deus, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Sendo Ele esse próprio caminho, Ele viabiliza o nosso acesso até Deus. É a ponte que nos liga novamente com Deus, porque todos pecaram e estavam destituídos da presença de Deus, como diz Romanos 3. Ele prepara o lugar, e Ele prepara os moradores deste lugar, e Ele é o caminho para que a gente chegue até esse lugar. Lugar onde a presença de Deus é real, onde a verdade se confirma e ela não é relativizada. Se falamos de verdade, falamos de bem e de mal. Assim, os sofistas não acreditavam que existia bem e mal, mas que tudo era uma interpretação de como o indivíduo lia o mundo ou compreendia as coisas. Nós bem sabemos que, na verdade das Escrituras sagradas, o bem e o mal está bem pontuado. Para viver Jesus, o fim final do homem na nossa vida, é necessário andarmos nessas 3 dimensões, de que Ele é o caminho, de que Ele é a verdade da nossa vida. E essas 3 coisas precisam caminhar juntos, precisam caminhar juntas: caminho, verdade e vida. Ele não pode ser só o caminho, Ele não pode ser só a verdade, Ele não pode ser só a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não enxergo assim, eu corro um grande risco de estar muitas das vezes relativizando toda a mensagem do Evangelho, toda a verdade de Deus, todo o caminho e toda a vida, elencando para mim só aquilo que é do meu interesse, como faziam os sofistas. Eu enxergo apenas o caminho. E existem pessoas que apenas enxergam o caminho, Jesus como um caminho, como um grande filósofo do amor, como se ele fosse apenas alguém que trouxe uma bela mensagem para o homem viver melhor. Não, Jesus é Deus. Se eu apenas enxergo o caminho, eu posso ser uma pessoa justamente cheia de códigos, de regulamentações, uma pessoa legalista, farisaica,
sem piedade, uma pessoa impiedosa, que se alguma coisa sai do crivo, se alguma coisa sai da minha perspectiva, sai daquilo que eu regulamento, é alguma coisa que está fora do meu padrão, e isso me causa um sofrimento absurdo. Pessoas que estão apenas no caminho, muitas das vezes, são pessoas cerebrais, pessoas que estão ligadas diretamente ao discurso, ao conhecimento, se inflam, se enchem da arrogância, muitas das vezes, do saber, e tem um ídolo nesta condição, idolatram o próprio saber, o conhecimento, a retórica, sendo um sofista. Pessoas que são apenas do caminho são pessoas que não sabem muitas das vezes amar, não sabem beijar, não sabem abraçar, e vivem nas regulamentações farisaicas e se aprisionam e deixam de viver aquilo que há de melhor da sabedoria de Deus, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, o amor ao meu irmão. Outros indivíduos são apenas da vida, são só emoção, aplaudem o discurso A e o discurso B. Ao mesmo tempo, aplaudem as paixões, ou seja, eles estão ligados à vibração e não ao conteúdo. O conteúdo pouco importa. Então é possível ser um sofista apenas da vida, das emoções. Eu já vi pessoas aplaudirem sermões de um pastor com a linha X e o outro com a linha B. É muito comum você ir em um congresso, você acaba de ouvir um pastor com uma linha teológica e ele prega e o público emocionado aplaude aquele pastor. Depois vem outro pastor que é contrário a tudo aquilo que foi dito pelo primeiro, e de igual modo os ouvintes também aplaudem aquele discurso. Então as pessoas que são apenas da vida e que elencam para si apenas a vida e que se focam na vida e vivem a vida e querem apenas provar as emoções da vida sem ter um comprometimento com a verdade, são pessoas que vivem de alegrias fugazes, de momentos, e que não se importam verdadeiramente com aquilo que é fundamental. Pouco se interessam com o conteúdo. O que vale é a vibração do momento, aí curtir toda a vida. A verdade, irmãos, é que o caminho é andar com Ele, e saber que estar com Ele e andar com Ele exige de nós um exercício mental, exige de nós uma compreensão da verdade inteiriça, de que Ele é o caminho, de que Ele é a verdade e de que Ele é a vida. Isso precisa ser internalizado em nós, e precisa ser internalizado a verdade e a vida, porque Ele é o caminho, porque estamos no caminho, que é Ele. Precisamos ter essa tríade muito bem estabelecida em nosso coração, de que Jesus é o caminho pelo qual devo andar até chegar a Deus. Ele é a vida, que fora dele não há salvação, não há vida eterna. Não, todo caminho não leva a Roma. Ainda que o senso comum afirme que todo caminho leva a Roma, nós bem sabemos que os atalhos dessa vida não nos levam a Deus. Apenas o caminho nos leva a Deus. E este caminho é Jesus. Não existe atalhos, nem jeitinho para chegarmos a Deus. Jesus, Ele é o único e vivo caminho. Ele é o novo caminho para nos chegarmos até Deus. Em um mundo relativizado, que dizem que existem vários caminhos, nós, em nossa cosmovisão, guardamos essa convicção de que Jesus é
o único caminho de acesso até Deus. E isso é revolucionário. Isso de fato, irmãos, muda a nossa vida completamente. Tentar chegar a Deus sem Jesus é um equívoco. Tentar chegar a Deus sem conhecer o caminho, sem conhecer a verdade e a vida, é um equívoco. É tomar atalhos na vida que vão nos levar a caminhos ainda mais tortuosos e complicados. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim, senão por Ele. Façamos como Paulo, que não venhamos a ser achados desqualificados neste caminho, com a minha cosmovisão relativizada, relativizando Deus e a verdade do Evangelho, em nome de prazeres, em nome de desejos, que muitas das vezes são ídolos que estão em nosso coração e nossa alma. Às vezes nos cercamos de mestres, às vezes nos cercamos de discursos para fortalecer o nosso grande desejo de pecado. E somos tão bons em defender isso que nos tornamos sofistas, senhores da retórica. O que está verdadeiramente em nosso coração? Temos relativizado algumas verdades, alguns caminhos do Senhor e a vida com o Senhor? Temos relativizado em nome de quê? Em favor de quem? Para a nossa própria vontade? Para o nosso próprio desfrute? Não podemos, irmãos, abrir mão de nossas premissas, tampouco da nossa cosmovisão, e relativizar a verdade de Deus para nós, que é Jesus. Ele permanece sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos. Deixa seu like, inscreve no canal.